Bom dia, senhores. Hoje iremos falar sobre os equipamentos standard montados na aeronave. Assentos da tripulação. Os assentos são apoiados por trilhos deslizantes longitudinais e são fixados cada um por 4 sapatas deslizantes. O conjunto. 2 pernas em formas de bumerangue suportam o assento. Elas contêm um dispositivo de absorção de energia e atuam como trilhos para os movimentos verticais se cargas verticais severas forem aplicadas. Elas são feitas de liga de alumínio. O assento é um design de plástico reforçado com fibra de carbono e aramida. Ele é fixado em 2 suportes, um de cada lado, que são guiados nos trilhos da estrutura. Ajustes do assento. Os assentos podem ser ajustados longitudinalmente, puxando a alavanca de desengate para cima e deslizando o assento para a posição desejada. Depois de soltar a alavanca de desengate, o assento deve ser movido até que ambos os lados estejam travados. Cintos de segurança. Cada assento está equipado com um sistema de cinto de segurança de 4 pontos. Todas as 4 extremidades dos cintos são fixadas ao assento. Os cintos dos ombros, eles são guiados por tubos de alumínio para baixo, até as bobinas de inércia. As bobinas de inércia são fixadas na parte traseira do assento. Assento dos passageiros. Os assentos dos passageiros são assentos de segurança que absorvem energia. Sua estrutura de suporte contém um assento com um encosto de cabeça. Para reduzir a carga sobre os ocupantes em caso de impacto forte, está localizado um elemento de absorção de energia que conecta o assento à estrutura de suporte. O estofamento do assento e do encosto dos assentos do passageiro é feito de material resistente ao fogo. O sistema de cinto de segurança de 4 pontos consiste em um cinto abdominal, incluindo uma trava de cinto e cintos de ombro. O sistema contém um carretel de inércia automático, que em caso de fortes efeitos de aceleração, trava o cinto dos ombros e evita que o passageiro seja lançado para frente. Os assentos são fixados com adaptadores por meio de pinos de liberação rápida. Sistema de desatenuação de impacto. A estrutura do assento está conectada a uma seção em forma de T, usinada na superfície externa das estruturas principais, esquerda e direita, por meio de 2 insertos de cada lado. Esta posição do assento é mantida por roletes e tubos de atenuação. Assim, conecta o assento dobrado às estruturas principais. Com uma carga de mais de 2.700 newtons aplicada ao assento, ele se move para baixo. Conforme o assento se move, os roletes aplicam um efeito de esmagamento aos tubos de atenuação. A energia é absorvida pelo processo de deformação contínua. Limpador de para-brisa. O BK-117 Charlie 2 é equipado com um sistema de limpador de para-brisa de uma única palheta. O limpador de para-brisa remove a água ou neve dos para-brisas para fornecer visão suficiente durante condições climáticas adversas. Componentes. O conjunto consiste em um motor elétrico, uma caixa de engrenagens e 2 braços do limpador com uma palheta do limpador. O sistema é alimentado pela barra essencial 1 e é protegido por um disjuntor denominado limpador Viper, localizado no painel superior. Operação. O limpador de para-brisa é controlado pela chave Viper, localizada no painel superior. A chave de controle tem 3 posições: Slow, velocidade normal de operação; Fast, operação de alta velocidade necessária para chuva forte e neve; e Off, o braço do limpador do para-brisa
Ele retorna à posição central, estacionada e para. Além da operação pela suíte do painel superior, o limpador pode ser acionado por um botão montado nos painéis de controle do piloto e na alavanca de coletivo do copiloto. Sistema de aquecimento e ventilação. O sistema de aquecimento e ventilação fornece ar-condicionado suficiente para a cabine e o cockpit. Além disso, o ar pode ser direcionado para os para-brisas para desembaçá-los. O aquecimento e o sistema de ventilação estão interligados na estrutura inferior dianteira. Design do sistema. O sistema de aquecimento é operado com ar de sangria do motor, uma válvula misturadora que controla eletricamente a mistura do ar de sangria com o ar da cabine. Esse ar condicionado é encaminhado por meio de linhas de distribuição, incluindo silenciadores para as saídas da cabine e para a cabine do piloto, por meio do sistema de ventilação interconectado. Operação do sistema de aquecimento. Se a chave bleed heating estiver na posição normal e o potenciômetro de controle de temperatura estiver na posição off, as duas válvulas de fechamento dentro da válvula misturadora serão abertas e as válvulas de medição que controlam o fluxo de ar de sangria de acordo com a temperatura desejada. Na coluna miscelânea no CAD, o aviso heating em verde acende, enquanto a temperatura selecionada não for atingida. Para a operação normal, o N1 de ambos os motores deve estar acima de 50%. Se um motor cair abaixo de 50% de N1, a válvula de corte fechará automaticamente e o aviso aquecimento desaparecerá. No caso de uma operação monomotor, o sistema de aquecimento pode ser ativado novamente, colocando a suíte bleed heating na posição emergência. Duto e sensor de temperatura da cabine. O sensor de temperatura da cabine está instalado no teto da cabine. Os sensores de temperatura no duto estão instalados no duto, logo atrás da válvula misturadora. Ambas as informações são transmitidas para a caixa de controle, o que faz com que a válvula de medição altere a proporção do ar de sangria para recircular o ar de acordo com a temperatura selecionada na cabine. Suítes de temperatura excessiva no duto. A suíte de superaquecimento no duto, logo atrás da válvula misturadora, monitora a temperatura da mistura de ar. Se a temperatura subir acima de 105 graus centígrados, o interruptor faz com que a válvula de corte e dreno de ar se feche. A luz de aviso Heating Over Temp acenderá no CAD. O mesmo ocorrerá se a chave de sobretemperatura no duto de recirculação detectar uma temperatura acima de 71 a 82 graus centígrados. Operação do sistema de ventilação. O blower de ventilação pode ser ligado, desligado e regulado através do potenciômetro de ventilação no painel superior. O sistema é alimentado eletricamente através do disjuntor de ventilação na barra essencial 1 e pelos disjuntores blower contínuo e blower na barra essencial e na barra não essencial 1. Se a barra não essencial 1 não estiver disponível, o blower será alimentado automaticamente através da barra essencial 1. Controle da válvula flap. Por meio da operação de um potenciômetro instalado no console central traseiro e identificado como Push for Air, ambas as válvulas de flap podem ser controladas, ventilação da cabine e resfriamento dos instrumentos. Uma válvula de flap aberta permite o fluxo de ar ambiente da entrada NACA para o blower de ventilação. Se a válvula de flap estiver fechada, apenas o ar de recirculação pode ser sugado do blower. Controle da suíte de ar. Por meio da operação de um potenciômetro montado no console central traseiro
identificado como Push for the Fog, a suíte de ar pode ser controlada. Se o comando do cabo Bowden for totalmente pressionado para baixo, todo o fluxo de ar proveniente do blower é direcionado através do ejetor para os dutos do para-brisa. No ejetor, o ar frio é misturado com o ar quente proveniente da válvula misturadora. Se o cabo Bowden for totalmente puxado para cima, o fluxo de ar total é direcionado para os bocais de ar no painel do instrumento. Ventilação de passageiros. Para fornecer mais ar fresco à cabine, um sistema de ventilação de passageiro está instalado, além do sistema de aquecimento e ventilação. Design do sistema. O ar ambiente entra no sistema através de uma entrada NACA instalada no lado direito da estrutura da cabine. Depois que o ar passa por um separador de água, ele é forçado por meio de um blower a um sistema de tubos que distribui o ar para os bicos de descarga. O blower está conectado eletricamente a Shed Bus 2 por meio do disjuntor Pax Blower e controlado por uma suíte rotulada Pax Blower no console superior. Sistema de resfriamento dos instrumentos. O sistema de resfriamento dos instrumentos é usado para fornecer ar de resfriamento suficiente para todos os instrumentos instalados no painel de instrumento. Design do sistema. O blower suga o ar da entrada NACA direita ou do duto de recirculação direito, dependendo da posição da válvula flap, e o direciona para o painel de instrumentos. Controle do blower. O blower de resfriamento dos instrumentos é ligado e desligado automaticamente por meio de uma suíte de temperatura montada na parte central do painel de instrumentos. Ele irá ligar o blower com uma temperatura acima de 45 graus centígrados e desligar com uma temperatura abaixo de 40 graus centígrados. Em caso de resfriamento insuficiente, um aviso CPDS Overheating aparecerá no CAD se a temperatura subir acima de 55 graus centígrados. Controle da válvula flap. Por meio de um comando mecânico via cabo Bowden, instalado no console central traseiro e identificado como Push for Air, ambas as válvulas de flap podem ser controladas, que são a ventilação da cabine e resfriamento dos instrumentos. Uma válvula flap aberta permite o fluxo de ar ambiente da entrada NACA para o blower de resfriamento. Se a válvula flap estiver fechada, apenas o ar de recirculação pode ser sugado pelo blower. Kit de primeiros socorros. Localização. O kit de primeiros socorros está posicionado em uma rede presa na porta direita do compartimento de carga. Extintor de incêndio. Localização. O extintor de incêndio é instalado verticalmente em um suporte na parte traseira do console central e é fixo com uma fita velcro. Descrição. O extintor de incêndio é um modelo Air Total com um peso de enchimento de aproximadamente 2 kg. O agente extintor é o Alon 1211. Lanterna. Localização. As lanternas estão colocadas em um suporte com 2 braçadeiras instalado no lado direito do piso da cabine do console central. Fonte de energia das lanternas. Elas são alimentadas por 2 pilhas de 1,5 volts cada. Verificação da pressão do extintor. A pressão pode ser verificada por um medidor no bocal do extintor. Sistema de iluminação. A aeronave possui vários sistemas padrão de iluminação. Eles podem ser divididos em sistemas de iluminação externo e interno. Externo, luzes de posição, luz anticolisão e luz de aterrissagem fixa. Interno, iluminação da cabine, iluminação de instrumentos, iluminação do compartimento de carga e iluminação da saída de emergência. Luzes de posição. As luzes de posição ajudam a identificar a posição
e a direção de voo da aeronave. O sistema consiste em uma luz vermelha à esquerda, uma luz verde à direita. Ambas estão fixadas nos estabilizadores verticais. Uma luz branca está voltada para trás e é instalada na carenagem da deriva vertical. As luzes são equipadas com lâmpadas cobertas por cúpulas de vidro colorido e branco. Fonte de alimentação e operação. As luzes de posição são alimentadas com energia elétrica da barra essencial 1 por meio do disjuntor Position Lights e da suíte Position Lights no painel superior. Luz anticolisão. A luz anticolisão é uma luz estroboscópica coberta por um vidro vermelho e informa outras aeronaves sobre a presença do helicóptero, mesmo em condições climáticas severas. O sistema compreende um tubo de flash coberto por um vidro vermelho instalado em uma carenagem na parte superior da deriva vertical e uma fonte de alimentação instalada em um suporte na parte inferior da deriva vertical. A frequência do flash de luz anticolisão é de 40 a 100 vezes por minuto. Fonte de alimentação e operação. A luz anticolisão é alimentada com energia elétrica da Shed Base 2, através do disjuntor Anti-Collision Lights e do interruptor Anti-Collision Strobe, no painel superior. Farol de pouso fixo no nariz da aeronave. Para iluminar a área de pouso do helicóptero à noite, o farol de pouso fixo de 250 watts está instalado na carenagem do nariz. Está disponível um reposicionamento desse farol para o lado direito do tubo transversal dianteiro, caso a instalação do nariz não seja possível. Por exemplo, se a aeronave equipada com radar meteorológico, este local estará sendo usado pela antena do radar. Fonte de alimentação e operação. O farol de pouso fixo é alimentado com energia elétrica da Shed Base 1, por meio do disjuntor Land Lights, no painel superior, e da suíte Land Lights, instalada no painel de controle do piloto e na alavanca do coletivo do copiloto. Se o farol estiver ligado, o aviso Land Light se acende no CAD. Iluminação do cockpit. Uma luz de leitura da tripulação está instalada no painel superior à direita do centro. Ela pode ser girada e inclinada. Fonte de alimentação e operação. A luz de leitura é alimentada com energia elétrica da Shed Base 1, energia elétrica da barra essencial 1, através do disjuntor Cockpit Lights. Para ligar a luz de leitura, um dimmer frontal e o anel da suíte frontal, um anel pequeno, deve ser girado para fora da sua posição off, vencendo uma resistência. O aumento da intensidade de luz é feito girando-se mais um pouco o anel. Para mudar o foco de luz de leitura, o anel traseiro, o anel maior, deve ser girado. Com isso, senhores, nós chegamos ao final da primeira parte de equipamentos standard. Continuaremos na segunda parte. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.